A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada solenemente, no dia 8 de setembro de 1904, na Basílica Velha, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A coroa foi doada pela Princesa Isabel. Era feita de ouro, cravejada de brilhantes e rubis. A imagem vestia um manto anil bordado em ouro e pedrarias. A tradição de coroar a figura de Maria surgiu no século XIV, em Paris, onde a Mãe de Deus era simbolizada como uma flor adornada de joias. Houve uma preparação de 3 anos para a celebração da coroação. A permissão para o ato solene foi enviada em fevereiro de 1904 pelo Papa Pio X. Aconteceu uma grande peregrinação de devotos para a festa. Também se realizou o primeiro Congresso Mariano Brasileiro e a inauguração do monumento de bronze à Imaculada Conceição. Mais de 20.000 pessoas participaram da missa, o que significava, à época, um número enorme de pessoas. O povo que enchia toda a praça do santuário, em profundo silêncio, devotamente, acompanhava a solenidade. Coisa admirável! Aquela multidão estava como que, mobilizada no lugar. Ninguém arredara um passo, sem tudo estar acabado, escreveu o Monsenhor Homem de Melo, no periódico Polianteia, de 1905. Quando a coroa tocou a imagem, a população interrompeu o silêncio com estrondosa salva de palmas, aclamando em uníssono: Viva Nossa Senhora Aparecida! Essa coroa de ouro, nada mais é do que o testemunho autêntico, da multidão, da grandeza, esplendor e perenidade dos milagres, que por mais de 2 séculos têm sido operados, por meio da imagem de Nossa Senhora Aparecida, disse Dom Joaquim Arcoverde, arcebispo do Rio de Janeiro. Rezaram a oração da consagração à Mãe Aparecida, e o culto de veneração à imagem foi oficialmente aprovado pela Santa Igreja. Como escrito em 1905, no livro da coroação, a coroa representava a plenitude da bem-aventurança, da santidade, da virtude, do saber, da mais elevada exaltação e da mais sublimada perfeição. Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI proclamou a Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira oficial do Brasil. Desde então, a festa da padroeira é comemorada em 12 de outubro, dia em que os pescadores encontraram a imagem no rio Paraíba. O decreto do Papa dizia, por moto próprio e por conhecimento certo, e madura reflexão nossa, na plenitude do nosso poder apostólico, pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos, a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, padroeira principal, de todo o Brasil diante de Deus. Concedemos isto, para promover o bem espiritual dos fiéis no Brasil e, para aumentar cada vez mais, a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. A imagem deixou seu nicho e foi conduzida pelo povo de Aparecida até a estação local. Preces, lágrimas e emoção acompanhavam essa peregrinação histórica, descreveu Padre Júlio Brustoloni. A proclamação oficial se deu no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio de 1931. A imagem, vinda de trem, para o Rio de Janeiro, saiu na noite anterior, de Aparecida, e o trem veio parando, em todas as estações do trajeto, para as homenagens. Cerca de 1 milhão de pessoas foram prestar suas homenagens à padroeira. De manhã, o ponto alto foi a missa campal, celebrada diante da igreja de São Francisco de Paula, onde a multidão cantou e rezou participando da Eucaristia. Mais tarde, uma procissão conduziu a imagem para a praça da Esplanada do Castelo. Junto do altar da padroeira, encontrava-se o então presidente da República, Getúlio Vargas, ministros de Estado, autoridades civis, militares e eclesiásticas. Durante a procissão, os sinos das igrejas badalavam, os aviões militares cruzavam os céus, e o povo não cansava de dar vivas à padroeira. Após os atos de consagração, a imagem foi levada à estação Dom Pedro II, com destino à Aparecida.
Em 16 de maio de 1978, houve um atentado à imagem de Nossa Senhora Aparecida, executado por um jovem protestante iconoclasta. Durante a última Santa Missa do dia, na atual Basílica Velha, na distribuição da Sagrada Comunhão, ocorreu um blackout de energia. Rogério Marcos de Oliveira, de 19 anos, aproveitou-se do blackout, subiu no nicho da imagem de Nossa Senhora, quebrou o vidro protetor, pegou a imagem, gerando gritaria na igreja. Ao descer, a coroa ficou presa no vidro quebrado, depois caiu e foi amassada. A cabeça da imagem desprendeu-se, caiu ao chão e estilhaçou-se em farelos. Quando a luz retornou, Rogério saiu com o corpo da imagem, sendo alcançado na rua por um guarda. Rogério deixa o corpo da imagem cair ao chão, e foge. O jovem foi preso a pouco mais de 1 quilômetro da basílica, sangrando com cortes na mão e no braço direito. Foi levado à Santa Casa para tratamento, depois à delegacia, e 2 dias depois, a um sanatório. A restauração da imagem ficou aos cuidados da artista plástica Maria Helena Chartuni, à época chefe do Departamento de Restauração do Museu de Artes de São Paulo. Inicialmente a artista classificou as peças, que eram mais de 200, sendo 165 do corpo. A cabeça foi a parte mais crítica, pois o lado direito fora esfacelado, transformando-se em pó. A artista não teve alternativa a não ser esculpir o que faltava do lado direito da face, baseando-se no que vira no lado esquerdo, e em réplicas que os padres a levaram. O trabalho efetuado produziu uma cabeça quase idêntica à original. A restauração foi concluída em 31 de julho de 1978. A imagem retornou à Aparecida sobre um carro do Corpo de Bombeiros. Houve um corredor humano, de ambos os lados, que ia da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, até a cidade de Aparecida. Os caminhoneiros que vinham do Rio de Janeiro, quando viam a imagem, se ajoelhavam e rezavam.